Oi, oi, vamos continuar a parte 2, que é encantamento. E vamos ao segundo trecho de faixas. Bora lá. A ideia cresce. Bem, voltemos à minha história sobre a magia. Graças ao que o Felipe tinha me contado sobre a Amazônia, fui visitada por uma grande ideia, isto é, a ideia de que deveria escrever um romance sobre o Brasil na década de 1960. Especificamente, me senti inspirada a escrever um romance sobre os esforços para construir a fatídica rodovia que deveria atravessar a floresta. Essa ideia me parecia épica e empolgante. Era também intimidadora. Que diabos eu sabia a respeito da Amazônia brasileira ou de construção de estradas na década de 1960? Mas todas as boas ideias parecem intimidadoras a princípio, então resolvi ir em frente. Concordei em fechar um contrato com minha ideia. Trabalharíamos juntas, tínhamos um acordo, por assim dizer. Prometi à minha ideia que nunca lutaria contra ela nem a abandonaria, que me esforçaria ao máximo para cooperar com ela até que o nosso trabalho estivesse concluído. Fiz então o que se faz quando se está seriamente comprometido com um projeto ou uma atividade. Abri espaço. Desentulhei minha área de trabalho e minha mente. Comprometi-me com várias horas de pesquisa toda manhã. Forcei-me a dormir cedo para poder acordar ao amanhecer e estar pronta para trabalhar. Disse não a distrações sedutoras e a convites para eventos sociais a fim de poder focar no meu trabalho. Comprei livros sobre o Brasil e liguei para especialistas no assunto. Comecei a estudar português. Comprei fichas catalográficas, meu método preferido para organizar minhas anotações, e me permiti começar a sonhar com esse novo mundo. E nesse espaço, mais ideias começaram a surgir e os contornos da história começaram a tomar forma. Decidi que a heroína do meu romance seria uma americana de meia-idade chamada Evelyn. A história se passaria no fim da década de 1960, uma época de grandes reviravoltas políticas e culturais. Evelyn, porém, leva uma vida tranquila no centro de Minnesota. É uma solteirona que passou 25 anos trabalhando como secretária executiva em uma grande empreiteira do meio-oeste. Durante todo esse tempo, ela nutre uma paixão silenciosa e impossível pelo chefe, um homem casado e trabalhador que nunca a enxergou como nada além de uma secretária eficiente. O chefe tem um filho, um sujeito ambicioso e de caráter duvidoso. O filho fica sabendo desse gigantesco projeto de construção no Brasil e convence o pai a participar da licitação. Usa todo o seu charme e poder de persuasão para levar o pai a investir toda a fortuna da família no empreendimento. Com uma enorme quantidade de dinheiro e extravagantes sonhos de glória, o herdeiro da empresa logo parte em direção ao Brasil. Rapidamente, tanto o rapaz quanto o dinheiro desaparecem. Arrasado, o pai despacha Evelyn, sua mais fiel embaixadora, para a Amazônia a fim de tentar encontrar o jovem e o dinheiro desaparecidos. Movida por um senso de dever e por amor ao chefe, Evelyn segue rumo ao Brasil, onde sua vida organizada e monótona é virada de cabeça para baixo, lançando-a em um mundo de caos, mentiras e violência. O que se segue é uma série de dramas e epifanias. É também uma história de amor. Decidi dar ao romance o título de Evelyn of the Amazon, Evelyn da Amazônia. Escrevi uma proposta e enviei à editora, que gostou e concordou em publicá-lo. Fechei então um segundo contrato com a minha ideia. Dessa vez um contrato formal, com firmas reconhecidas, prazos e tudo mais. Estava agora totalmente comprometida. Comecei a trabalhar de verdade. A ideia perde o rumo.
Alguns meses depois, contudo, um drama na vida real me desviou do propósito de produzir um drama inventado. Em uma viagem de rotina aos Estados Unidos, Felipe, meu namorado, foi detido por um agente de imigração e impedido de entrar no país. Ele não tinha feito nada de errado, mas o Departamento de Segurança Interna o pôs na cadeia mesmo assim. Depois, o deportou. Fomos informados de que Felipe nunca mais poderia voltar aos Estados Unidos, a menos que nos casássemos. Se quisesse estar com meu amor durante este período de exílio, estressante e indefinido, teria que empacotar toda a minha vida imediatamente e ir encontrá-lo no exterior. Foi o que fiz. Deixei meu país e fiquei com ele durante quase um ano, lidando com o nosso drama e com a papelada da imigração. Com todo esse transtorno, estava longe de ter um ambiente ideal para me dedicar a escrever um romance complexo sobre a Amazônia brasileira, na década de 1960, especificamente com a quantidade de pesquisa que seria necessária. Acabei pondo Evelyn de lado, com promessas sinceras de que voltaria a ela mais tarde, assim que a estabilidade fosse restituída à minha vida. Guardei todas as anotações para o romance e o resto dos meus pertences em um depósito e tomei um avião rumo ao outro lado do mundo para ficar com Felipe e tentar resolver nossa confusão. E, como preciso estar sempre escrevendo sobre alguma coisa para não enlouquecer, decidi escrever sobre aquilo, ou seja, decidi registrar o que estava acontecendo na minha vida como uma forma de organizar as complicações e revelações. Como disse Joan Didion, não sei o que penso a respeito de algo até que escreva sobre o assunto. Com o passar do tempo, essa experiência se transformou em meu livro de memórias, Comprometida. Quero deixar claro que não me arrependo de ter escrito Comprometida. Sou eternamente grata a este livro, pois o processo de escrevê-lo me ajudou a lidar com enorme ansiedade a respeito do meu casamento iminente. Mas o livro monopolizou minha atenção por um bom tempo, e quando finalmente o terminei, mais de 2 anos haviam se passado. Mais de 2 anos durante os quais eu não havia trabalhado em Evelyn of the Amazon. Isso é muito tempo para se deixar uma ideia de lado. Estava ansiosa para voltar a ela. Então, depois que Felipe e eu estávamos devidamente casados e instalados nos Estados Unidos, e depois que Comprometida estava concluído, tirei todas as anotações do depósito e me sentei à escrivaninha na casa nova, pronta para recomeçar a produzir o romance sobre a floresta amazônica. Logo, porém, fiz uma descoberta extremamente penosa. Meu romance havia desaparecido. A ideia vai embora. Deixe-me explicar. Não quero dizer que alguém tinha roubado minhas anotações ou que um arquivo de computador crucial havia desaparecido. O que quero dizer é que a essência do romance não estava mais lá. A força senciente que habita todo esforço criativo havia desaparecido, engolida feito as escavadeiras na selva, por assim dizer. Claro, toda a pesquisa que eu tinha feito, tudo o que havia escrito 2 anos antes ainda estavam lá, mas soube imediatamente que aquilo não passava de casca vazia do que antes fora uma entidade viva e vibrante. Sou bem teimosa quando se trata de terminar meus projetos, então fiquei cutucando a coisa por vários meses, tentando fazer com que voltasse a funcionar, esperando reavivá-la. Mas foi inútil. Não tinha nada ali. Era como cutucar uma pele de cobra descartada. Quanto mais eu mexia, mais rápido ela se desfazia e virava pó. Eu achava que sabia o que havia acontecido, pois já vira esse tipo de coisa antes. A ideia tinha cansado de esperar e me abandonara. Não pude culpá-la. Afinal de contas, eu havia rompido o nosso contrato. Tinha prometido me dedicar completamente a Evelyn of the Amazon e quebrar a minha promessa. Gente, desculpa meu inglês, tá? Então não se apeguem a isso.
e quebraram a minha promessa. Fiquei mais de 2 anos sem dar nenhuma atenção ao livro. O que mais uma ideia poderia fazer? Ficar esperando para sempre enquanto eu a ignorava? Talvez. Às vezes elas esperam. Algumas ideias extremamente pacientes chegam a esperar durante anos, ou mesmo décadas, até conseguirem nossa atenção. Mas outras não, porque cada ideia tem uma natureza diferente. Você ficaria esperando em uma caixa por 2 anos enquanto seu colaborador lhe dava o cano? Provavelmente não. Portanto, a ideia negligenciada fez o que muitas entidades vivas que se dão ao respeito fariam na mesma situação. Se mandou. Nada mais justo, certo? Pois este é o outro lado do contrato com a criatividade. Se a inspiração pode entrar em você, inesperadamente pode sair da mesma forma. Se eu fosse mais jovem, a perda de Evelyn of the Amazon poderia ter me deixado bastante abalada, mas àquela altura da vida eu já estava no jogo da imaginação havia tempo suficiente para me desapegar sem grande esforço. Poderia ter chorado a perda, mas não o fiz, porque entendi e tinha aceitado os termos do contrato. Sabia que o melhor a fazer numa situação dessas seria deixar a ideia antiga partir e tentar pegar a próxima que aparecesse. E a melhor forma de conseguir isso é seguir em frente com rapidez, humildade e graça. Não entre em pânico por causa da ideia perdida. Não fique se culpando. Não pragueje contra os deuses. Tudo isso não passa de distração. E a última coisa que você precisa é de mais distrações. Se tiver que passar por um período de luto, seja eficiente. É melhor dizer adeus com dignidade à ideia perdida e seguir adiante. Encontre outra coisa na qual possa trabalhar, qualquer coisa, imediatamente, e ponha mãos à obra. Mantenha-se ocupado. Acima de tudo, esteja pronto. Fique de olhos e ouvidos abertos. Siga sua curiosidade. Pergunte, bisbilhote, mantenha-se aberto. Acredite nesta verdade milagrosa. Todo dia há várias novas e maravilhosas ideias à procura de colaboradores humanos. Ideias de todos os tipos estão sempre galopando em nossa direção, sempre passando por nós, sempre tentando chamar nossa atenção. Mostre a elas que você está disponível e, pelo amor de Deus, tente não perder a próxima. Vou parar aqui. Vamos deixar a próxima parte para depois, para que as faixas não fiquem muito extensas ou cansativas, e aí vocês vão adequando quando vocês podem ouvir, tá bom? Beijo e até a próxima faixa.